Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos falar sobre sequências numéricas, mais especificamente sobre progressão aritmética, conhecida aí por muitos como PA. Galera, um assunto muito recorrente nos concursos públicos, então é muito importante prestar bem atenção na aulinha de hoje, que nós vamos dar aí uma série de dicas de como se encontra um termo geral, um termo qualquer da progressão, né, aritmética, razão, quantidade de termos, enfim. Nós vamos trabalhar hoje a ideia de sequências conhecida como progressão aritmética. Vem comigo, galera. Bom, no estudo da progressão aritmética, nós vamos dividir em duas partes, galera. Nós temos a primeira parte, que nós vamos trabalhar um termo geral da progressão aritmética, e na segunda parte, nós vamos trabalhar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essa sequência numérica, né, e sobre um termo geral de uma progressão aritmética. E nas sequências, como sempre, a gente resolve alguns exercícios que já caíram aí nas mais diversas bancas. Beleza? Então vem comigo aí. Vamos lá, dando pontapé inicial, progressões, professor. Bom, para a gente falar de progressões, a gente precisa primeiramente entender o que é uma sequência, tá? Sequência é um termo muito usado no nosso dia a dia e nós podemos atribuir a termologia sequência a uma série de situações. Pode ser cronológica, de tamanho ou mesmo dentro da lógica, ok? Por exemplo, dias da semana, então eu tenho segunda, terça, quarta, eu tenho uma sequência, né? Meses do ano, janeiro, fevereiro, março, também é uma sequência, ok? Mas, e na matemática, o que é essa sequência? Bom, na matemática, nós denotamos a palavra sequência para fazer referência a números, né? Então, é uma sequência de números que obedece uma determinada lei ou uma determinada função, ok? Então, eu vou ter lá uma sequência de números que, obviamente, obedece uma lei de formação. O próximo número dessa sequência, ele tem que obedecer uma determinada lei. Ele não vai ser um valor qualquer. Existe uma lógica nessa sequência que tem que ser respeitada. Por isso que nós falamos que obedece uma lei ou uma função. Tranquilo? Bom, um exemplo disso seria o conjunto dos números pares. Vamos falar dos pares positivos a partir do 2. 2, 4, 6, 8. Quem que é o próximo? 10. Então, por que eu sei que é o 10? Porque foi estabelecido que é uma sequência de números positivos pares. Então, eu sei que na sequência é o 10. Depois do 10 vem o 12, depois o 14 e assim sucessivamente, ok? Conjunto dos múltiplos de 7 positivos, vamos dizer assim, múltiplos de 7. Essa é uma situação que vira e mexe aparece nos concursos. Falar de múltiplo de alguma coisa. Múltiplo de 3, múltiplo de 5, de 7, de 9, de 11, enfim, pode ser múltiplo de qualquer valor. A palavra múltiplo quer dizer que é resultado de uma multiplicação por aquele valor. Quem são os múltiplos de 7? Os múltiplos de 7 são todos os números que fazem parte da tabuada do 7. Então, eu tenho 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Então, eu tenho o 7, o 14, o 21, o 28, o 35. Eu tenho uma sequência de números que são múltiplos de 7. Beleza? E assim eu poderia criar uma sequência múltiplo de qualquer outro valor. É só eu efetuar a multiplicação, a tabuada desse valor, e eu, na sequência, vou colocando esses valores. Tranquilo? Entenderam o que é a palavra múltiplo? Então, quer dizer que faz parte da tabuada. É resultado de uma multiplicação por aquele valor. Ok? Beleza.
Bom, então nós já sabemos o que é uma sequência, né? No caso da matemática, é uma sequência de números que obedece uma determinada lei de formação. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma sequência, nós podemos classificá-la de duas formas. Ou ela pode ser finita, ou ela pode ser infinita. Bom, nós sabemos que finita é tudo aquilo que tem fim. Infinita não tem fim. Portanto, a sequência finita, ela vai ser uma sequência de números determinados. Então, eu consigo determinar quantos elementos possui dentro daquela sequência, daquele conjunto de sequência numérica. Eu posso ter uma sequência com 2, com 3, com 5, com 10, com 1000, com 1 milhão, mas enfim, a partir do momento que eu consigo determinar a quantidade de elementos que essa sequência possui, eu tenho uma sequência finita. E ela vai ser infinita quando esse número não puder ser determinado. Beleza? Bom, nós vamos falar mais especificamente das sequências finitas, ok? Bom, então, exemplo aqui, a sequência de 4 números naturais múltiplos de 5. Agora, você observa que agorinha nós falamos em múltiplos de 7. Agora, múltiplos de 5. Então, quem seria essa sequência de múltiplos de 5? Se eu começar a partir do 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. 0, 5, 10, 15 é uma sequência de 4 números múltiplos de 5. Tranquilo? Sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Veja bem, ano bissexto. Professor, o que é um ano bissexto? O ano se diz bissexto porque nós temos 366 dias. E toda vez que eu tenho um ano bissexto, o que acontece no mês de fevereiro? De 28 passo a ter 29 dias, beleza? E uma regra muito prática para nós encontrarmos se um ano é ou não bissexto, gente, basta dividir por 4. Se você dividir por 4, der uma divisão exata, é um ano bissexto, ok? Essa é a principal característica. Existem outras considerações, mas a grosso modo é isso. Divide por 4, deu exato, tá? É um ano bissexto. Então, a sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto, certo? Janeiro tem 31 dias, fevereiro 29, não 28, né? Porque o ano é bissexto, março 31, abril 30 e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui uma sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto, beleza? Bom, é uma sequência finita também, porque eu só tenho 12 meses, eu não tenho mais que isso. Bom, e ela vai ser infinita quando eu não puder determinar. Por exemplo, sequência dos números ímpares, né? Naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e aí vai para o infinito. Sempre vai ter um número ímpar na sequência, então é infinito isso daqui. Sequência dos quadrados perfeitos. Professor, o que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é todo número que é resultante de uma multiplicação de valores iguais. Por exemplo, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Portanto, 1, 4, 9, 16, 25, 36 são quadrados perfeitos. Por quê? Porque são resultantes de uma multiplicação de dois valores iguais, ok? Ou você poderia definir também um quadrado perfeito como sendo aquele valor que possui uma raiz quadrada exata, beleza? Também é uma outra forma de nós definirmos um quadrado perfeito. Então, está aqui. Então, eu já sei o que é uma sequência. Eu sei que uma sequência pode ser finita ou pode ser infinita. Finita quando a quantidade de elementos é determinado e infinita quando eu não consigo determinar quantos elementos ela possui. Tranquilo? Belezinha. Agora, conhecido essa primeira parte, nós podemos falar sobre progressão aritmética, galera. Professor, PA, exatamente, conhecido como PA. Bom, para nós entendermos o que é uma progressão aritmética, nós vamos dar dois conceitos aqui. Na verdade, eles são bem
parecidos um com o outro, mas são formas de nós expressarmos conceitualmente o que é uma progressão aritmética. Então, nós dizemos o seguinte, que progressão aritmética é toda sequência de números, uma sequência de números na qual, primeira definição, a partir do segundo. Então, observem que os termos, dependendo da posição que ele ocupa, ele recebe uma nomenclatura. O primeiro elemento que aparece é chamado de primeiro termo. E a leitura, gente, é feita da esquerda para a direita. Sempre assim. O primeiro elemento que aparece é o primeiro termo. O segundo elemento que aparece na sequência é o segundo termo. O terceiro elemento é o terceiro termo. E assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza? Bom, então, a partir do segundo termo, a partir do segundo elemento dessa sequência, a diferença entre cada termo e o seu precedente. O que é precedente? Que precede, que vem antes. Então, o anterior é constante. Professor, o que quer dizer constante? Constante é tudo aquilo que não varia, ou seja, o valor é o mesmo, ok? A partir do momento que você faz a diferença entre um termo e o que vem antes dele, você vai encontrar um resultado. Qualquer termo que você escolher a partir do segundo e subtrair do que vem antes dele, a resposta é sempre a mesma. Por isso que na definição ele disse, é constante, ou seja, esse valor não se altera, beleza? Essa é uma forma de nós definirmos a progressão aritmética. A outra forma de nós definirmos a progressão aritmética é a seguinte, cada um dos seus termos, exceto o primeiro, porque o primeiro não tem nenhum que antecede ele. Começa a partir dele. Então, ele é o único que não dá para entrar nessa regra. Mas, exceto o primeiro, é igual ao seu precedente, ou seja, é igual ao anterior, somado a uma constante, a um número constante. Então, o que está dizendo essa segunda definição? Que qualquer termo da sequência é igual ao anterior somado a uma constante. Então, eu posso dizer, definição 1, que progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre a mesma. Ou dizer que progressão aritmética é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, é igual ao anterior somado de uma constante. Beleza? Bom, gente, uma coisa é comum nessas duas definições. Seja na primeira, seja na segunda, em ambas eu usei a palavra constante. Beleza? Observe que a primeira, a diferença ela é constante e na segunda a adição é sempre a uma mesma constante, é um mesmo valor, um valor constante, beleza? Bom, essa constante que nós estamos fazendo referência na progressão aritmética, ela tem um nome técnico, ela é chamada de razão da progressão. Então, ó, essa constante chama-se razão. E aqui nós iremos representar pela letra R, ok? Então, o que é razão? Razão é exatamente esse termo constante, tá? Que pode ser inserido tanto através da definição 1, que é a diferença, quanto na definição 2, que é a soma. Beleza? Então, razão é a constante. Beleza. Bom, agora que nós já sabemos o que é uma progressão, vamos trabalhar a ideia de razão. Vamos ver isso praticamente. Exemplo, eu tenho aqui uma sequência de números. Essa sequência aqui é uma progressão? Ela é uma progressão. Por quê? Você pode visualizar isso levando em consideração a definição 1 ou a definição 2. Pela definição 1, a diferença é constante. Então, 5 tira 1, 5 menos 1 é 4. 9 menos 5 também é 4.
13 menos 9 também é 4. Então você observa que cada termo a partir do segundo subtraído do anterior dá sempre a mesma resposta. Tranquilo? 17 tira 13, 4. 21 tira 17, 4. Então é uma progressão. Se você fosse visualizar através do conceito 2, sabendo que a constante é 4, você pensa assim: 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17 e assim por diante. Então, observa que esta sequência, ela pode ser identificada tanto através do conceito 1 quanto através do conceito 2. Belezinha? De boa até aqui? Todo mundo tranquilo? Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma razão, é uma progressão de razão 4. Vamos ver outra sequência aqui, ó. Eu tenho uma outra sequência aqui agora, ó. 3, 12, 21, 30, 39, 48. Professor, isso é uma progressão? É uma progressão. É uma sequência de números na qual a diferença entre eles é uma constante. 12 tira 3, 9. 21 tira 12, 9. 30 tira 21, 9. 39 tira 30, 9. 48 tira 39, 9. Então, a razão dessa PA é 9. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, esse é um momento muito crucial na nossa aprendizagem. Você saber, ao visualizar a sequência numérica, identificar se ela é ou não uma progressão aritmética. E o método utilizado para essa verificação é exatamente identificando que essa constante, ela realmente permanece em qualquer valor que você subtrair do seu anterior. Simples assim. Você conhece a sequência, você pega um termo qualquer e subtrai do que vem antes. Se esse resultado for constante, for o mesmo para todos os casos, então nós estamos diante de uma progressão aritmética. Beleza? Bom, então isso aqui é uma sequência. E isso aqui é uma sequência? Muita gente acha que isso não é uma progressão. É uma progressão. Só que é uma progressão cuja razão é nula, certo? A razão vale 0, mas é uma sequência. 5 tira 5, 0, 5 tira 5, 0. Então, vocês observem que não há alteração dos valores por conta do quê? Por conta da razão ser nula. Mas isso não descaracteriza essa sequência de ser uma progressão, tá? Em nenhum momento está descrito que para ser progressão tem que estar aumentando ou diminuindo. Simplesmente ele diz conceitualmente que é uma sequência de números cuja diferença entre um termo e o que vem antes dele é o mesmo. Esse é o conceito de progressão. E se você pegar qualquer termo dessa sequência e subtrair do anterior, nós vamos obter o mesmo resultado, 0. Então, é uma progressão. Tranquilo? Uma outra situação é essa, que às vezes também confunde alguns alunos. Por quê? Porque aqui está diminuindo. E nada impede da minha sequência estar diminuindo. Ela pode estar aumentando, ela pode estar crescendo de um elemento para o outro, ela pode ser constante, nula, ou ela pode também estar diminuindo de um valor para o outro. Então, eu tenho 3 situações que eu posso enquadrar a minha progressão, beleza? Então, 100, 90, 80 está diminuindo. O que acontece aqui? É porque a minha razão ela é negativa, beleza? Bom, dessa forma, a gente classifica a nossa progressão de 3 formas. Nós vamos ter aí uma progressão quando a razão for maior que 0. E o que é maior que 0? Quando ela é positiva, então ela é crescente. Quando a minha razão é 0, nesse caso, a progressão vai ser constante. E eu tenho uma situação onde a razão é menor que 0, ou seja, negativa, que é esse último exemplo que nós vimos aqui. E nesse caso, a minha PA vai ser decrescente. Beleza? Exemplos. Para nós fazermos essa classificação, eu tenho aqui, ó,
2, 7, 12, 17. O que está acontecendo? É uma sequência que está aumentando. PA crescente, ok? Observem, os valores estão aumentando, então ela é crescente. Um outro exemplo. 20, 10, 0, menos 10, menos 20. O que está acontecendo? Está diminuindo os valores. Então, se está diminuindo em quanto? Em menos 10. Portanto, razão negativa, PA decrescente. E o terceiro caso, observe que eu tenho sempre o mesmo valor. E nesse caso, quando os valores são iguais, eu tenho uma progressão constante, porque a minha razão vai ser nula. Belezinha, gente? Tranquilo, ó. Razão nula, progressão constante. Beleza. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma progressão e o que é uma constante, que é a razão e como se determina ela, além de sabermos como que se classifica a PA, constante, decrescente e crescente, ok? Vamos para como encontrar um termo geral de uma progressão. Veja bem, gente, conceitualmente nós temos o seguinte. A2, quem é A2? Nós vamos usar a seguinte representação. Eu falei para vocês que PA é uma sequência de números. Então, eu tenho o primeiro termo que aparece, que nós vamos representar por A1. Nós temos o segundo elemento dessa sequência, que nós vamos representar por A2. Nós temos o terceiro elemento dessa sequência, que nós vamos representar por A3. O quarto elemento dessa sequência, A4. E assim por diante. O quinto elemento, A5. O sexto elemento, A6, A7, A10. O vigésimo, A20. O centésimo, A100. Então, ocorre que qualquer termo da progressão, ele pode ser identificado por A, seguido do número que identifica a sua posição. Então, se eu falo A50, eu estou fazendo referência ao 50º termo dessa sequência, ou seja, o termo de número 50, o que está na posição 50. Quando eu quero saber o 80º termo, eu faço referência, 80º é o 80, então vai ser A80. Tá ligado, gente? Então, eu posso fazer referência a qualquer termo da sequência, identificando sempre como A seguido do número que indica a posição dele. Tudo bem? Beleza. Bom, agora que eu sei que eu posso representar qualquer termo nesse formato, então, como que eu vou representar o A2? Qual é o segundo? Vamos usar aqui o segundo conceito de progressão para representar isso. No segundo conceito de progressão, diz o seguinte, que PA é uma sequência de números na qual cada termo, exceto o primeiro, é igual ao anterior somado a uma constante. Bom, a gente sabe que essa constante recebe o nome de razão e é representado pela letra R. Tranquilo? Bom, então quem é o terceiro termo? É o segundo mais a razão. Quem é o segundo termo? É o primeiro mais a razão. Quem é o quinto termo? É o quarto mais a razão. Quem é o 20º termo? É o 19º mais a razão. Então, conceitualmente, qualquer termo é igual ao anterior somado acrescido dessa razão. Beleza? Então, eu posso dizer que o meu segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. Tranquilo? É igual ao primeiro mais a razão. Partindo desse mesmo princípio, quem vai ser o meu terceiro? Não é igual ao segundo mais a razão? Sim, professor, é igual ao segundo mais a razão. Mas aí agora que eu quero que você para um pouquinho, presta muita atenção aqui agora. Se o segundo é igual ao primeiro mais a razão, e o terceiro é igual ao segundo mais a razão, o que eu vou fazer aqui? No lugar desse A2, eu vou colocar A1 mais R.
E ao substituir no lugar do A2 A1 mais R, olha só o que eu vou obter. A1 mais 2R. Por que 2R, professor? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui A3 é igual a A2. Quem é A2? A1 mais R. Então, vai ficar aqui, ó. A1 mais R. Isso que eu coloquei é o valor do A2. Aí não tem aqui mais R, então, ó, mais R. Aí eu tenho, ó, 1R mais 1R. Então, quantos R eu tenho? 2R. Por isso que o terceiro termo, substituindo o valor do A2, ele passa a ser igual a 1 mais 2R, porque eu somei 1R mais 1R, então eu tenho 2Rs. Portanto, A3 é igual a 1 mais 2R. Se você ainda não entendeu, vou fazer aqui o A4. Olha só. Quem é A4? É o terceiro, que é o A3, mais a razão. Beleza, vou colocar aqui. O terceiro mais a razão. Mas o terceiro, nós não chegamos à conclusão que ele é igual ao primeiro mais 2 vezes a razão? Sim. Então, no lugar do terceiro, eu vou colocar A1 mais 2 vezes a razão. Aí eu tenho A1, 2R. 2R mais R, eu vou ter 3R. Conclusão, A4 é igual a 1 mais 3R. Beleza? E assim, gente, vai ser sucessivamente. O A5 vai ser A1 mais 4, o A6 vai ser A1 mais 5, o A7 vai ser A1 mais 6 vezes a razão, e assim por diante. Quem vai ser o meu A20? É o meu A19 mais a razão, certo? Portanto, como o A19 é A1 mais 18, então eu vou ter que o A20 é igual a 1 mais 19R. Em outras palavras, eu quero dizer para você, prezado concurseiro, que você pode representar qualquer termo da progressão. Eu disse qualquer termo da progressão em função de 2 elementos, do primeiro e da razão. Posso escrever qualquer termo da sequência em função do primeiro e da razão. Basta diminuir uma unidade no valor que multiplica a razão. Portanto, se eu quero escrever, por exemplo, vou pegar uma tela aqui. Por exemplo, eu quero escrever, professor, o A39. A39. Como que eu escrevo isso? Vai ser o primeiro mais uma unidade a menos. Eu tenho 39, então vai ser 38 vezes a razão. Professor, eu quero escrever o A47. Então, A47 vai ser quem? Vai ser o primeiro mais uma unidade a menos, 47, portanto, 46 vezes a razão. Professor, eu quero escrever o 90º termo, o A90. Como que vai ficar? Vai ser o primeiro, o A1, mais 89 vezes a razão. Vejam bem que sempre o termo que multiplica a razão é uma unidade a menos. 90, 89, 47, 46, 39, 38. Tranquilo? E assim você escreve qualquer valor. Professor, como que vai ficar? O A870 vai ser A1 mais 869 vezes a razão. Simples assim. Pega uma unidade a menos vezes a razão. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, partindo desse princípio, sabendo que o número que multiplica a razão é sempre uma unidade a menos, nós podemos generalizar isso. E generalizar é nada mais, nada menos do que criar uma fórmula que representa tudo isso. Tá? Que é o que a gente vai chamar de termo geral da PA, que é dado por essa equação. Onde N é um termo qualquer. Ele pode estar em qualquer posição, ele pode ser o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo, o milésimo, pode ser qualquer termo da sequência, tá? Então,
nós vamos dizer que o AN é o termo geral ou o último termo dessa sequência. A1 é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos que tem a sequência e o R é a razão. Então guardem bem esta nomenclatura, porque alguns exercícios abordam a nomenclatura de forma específica. E aí você tem que saber que quando ele fala em primeiro termo, ele está fazendo referência a A1. Que quando ele fala quantidade de termos ou número de termos, ele está fazendo referência ao N. Quando ele fala em constante ou razão, ele está falando do R. E quando ele fala de termo geral ou algum termo específico, por exemplo, o 20º termo, então é o termo geral. Se ele fez referência ao 20º termo, ele está falando do AN. No caso, A20, porque é o 20º termo. E aí meu N vale 20. Tranquilo? Bom, agora que nós já conhecemos, vamos para a prática, né? Olha só. Quantos termos existem na sequência abaixo? Então eu tenho aqui uma sequência, 25, 30, 35, até chegar no 80. Bom, gente, uma situação dessa é muito comum o aluno fazer no braço. O que é fazer no braço, professor? Bom, eu conheço os elementos, eu sei que a razão aqui é 5, está aumentando de 5 em 5, olha só. 25 mais 5, 30, 30 mais 5, 35, o próximo é 40, 45, 50, até chegar no 80. Ele quer saber quantos termos tem aí. Você poderia colocar todos eles e contar, e dizer que tem tantos termos. Mas, quando é uma sequência pequena, tudo bem, dá para fazer no braço. E se ao invés de 80 aqui fosse 10.080? Imagina só você ter que enumerar todos esses valores para poder contar quantos tem. Então, te daria muito mais trabalho. Então, nem sempre é aconselhável você tentar fazer no braço. Então, qual é a ideia? Para resolvermos isso, primeiro, quem é o primeiro termo dessa sequência aqui? Quem é o A1? O A1 é o primeiro, 25. Quanto que vale a razão? A razão é a diferença. 25 para 30, 5. Então, a razão é 5. Quem é o último termo dessa sequência? É o 80. Então, observa que eu sei o último, eu sei o primeiro e eu sei a razão. E a pergunta é quantos termos existe, ou seja, quanto que vale o N. Eu sei pela fórmula do termo geral que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral. Quem é o meu AN? Meu AN vale 80. Quem é o meu A1? O meu A1 é o primeiro termo, vale 25. Quem é o meu N? Não sei, é esse que eu quero descobrir. N menos 1 vezes a razão, que vale 5. Daqui para frente, gente, é álgebra pura. Como eu tenho que encontrar o valor do N, eu vou isolar o N. Então, tudo que não tiver N, eu vou passar para o outro lado, vou trocar de lado. Trocou de lado, lembrando, troca o sinal. 80 tira 25 é igual a N menos 1 vezes 5. 80 tira 25 vai dar 55. O 5 está multiplicando, passo ele dividindo. Então, eu vou ter que 55 dividido por 5, 11. Menos 1 vem para o outro lado, mais 1. Conclusão, N igual a 12. Então, eu tenho quantos termos nessa sequência? 12 termos. Pronto, está resolvido. Simples assim. Tranquilo? Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Alguns alunos têm dificuldade nessa álgebra, né, gente? É a equaçãozinha do primeiro grau aí com uma variável e tal. É assim que a gente vai resolver. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Qual o primeiro termo da PA em que a razão é igual a 3 e a 18 é igual a 56? Veja bem, gente. Ele falou que a razão, que é o R, vale 3. Que o termo 18 vale 56. E ele pede para determinar o primeiro termo. Aí você diria assim, professor, como que eu vou fazer para encontrar o primeiro termo se eu não sei quantos termos tem?
Veja bem, a fórmula da progressão aritmética é chamada de termo geral exatamente porque ela pode fazer referência a qualquer termo dessa progressão. E a partir do momento que eu faço referência a um termo específico, a quantidade de termos que essa progressão apresenta é exatamente a posição desse termo. Então, se eu digo que o A18 é igual a 56, eu estou dizendo que 56 é o valor que está na 18ª posição. Portanto, sendo A18 igual a 56, é porque o meu N vale exatamente 18. Tranquilo? Ah, professor, sempre assim? Sempre assim. Se ele me dá A20 igual ao determinado valor, é porque o meu N vale 20. A35 igual a um determinado valor, é porque meu N vale 35. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, então agora que eu sei a razão, eu sei o AN e eu sei o N, eu acho o A1. Professor, eu poderia usar aquele esquema prático que você deu para escrever o 18º termo? Sim. Lembram que eu disse que nós podemos escrever qualquer termo da progressão em função do primeiro e da razão? Sim, eu posso escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão. Quem é o 20º termo? É o primeiro mais 19R. Quem é o 29º termo? É o primeiro mais 28 vezes a razão, sempre uma unidade a menos. Sendo assim, quem vai ser o meu A18? Meu A18 vai ser igual ao primeiro mais uma unidade a menos vezes a razão. Beleza? Ó. Como que eu escrevi meu 18, meu termo 18? O primeiro mais 17 vezes R. Bom, eu sei que o termo 18 vale 56. O exercício deu. Eu quero encontrar quem é o primeiro. E eu sei que a minha razão vale 3. Ele falou que a razão é igual a 3. Então agora é só multiplicar. Eu vou ter aqui 56 igual a A1 mais 17 vezes 3, 51. Tá positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, 56 tira 51. Conclusão, o primeiro termo é igual a 5. 56 tira 51, 5. Pronto, está resolvido. Belezinha? Tranquilo? Olha só, mais um exemplo. Olha o que eu tenho aqui. Agora na forma de problema. O número mensal de passagem de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidos 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Abril, maio, junho, julho, agosto. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Veja bem, gente. Observe que esses valores, eles estão em progressão. Onde o primeiro valor foi 33 mil. Depois o segundo valor foi 34.500. Depois o terceiro valor foi 36 mil. E assim sucessivamente. A pergunta é, quantas passagens foram vendidas em julho? Ele quer saber um mês específico. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro mês é o janeiro, fevereiro, março. Aí está faltando ainda abril, maio, junho e julho, que é o último mês aí que ele quer descobrir. Então, você pode fazer de duas formas isso daí. Você observa que de um mês para o outro está aumentando quanto? 1.500.
Olha aqui, aumentou 1.500 aqui, depois mais 1.500 e assim vai aumentando 1.500 de um mês para o outro. Por quê? Porque ele falou que esse crescimento se mantém e esse crescimento está em progressão aritmética, é um valor constante. Então, você descobrindo que é 1.500, como são poucos aqui, você pode até fazer um por um, no braço, né? 36 mais 1, 37, 500, mais 1 em 500, 30, e assim vai indo. Ou você pode, se quiser, lembrando que julho são 7 meses, contando a partir de janeiro, então seria o meu A7, que é igual a 1 mais 6 vezes a razão. Ou seja, meu sétimo termo vai ser o primeiro, que é 33.000, mais 6 vezes a razão, que é 1.500. 6 vezes 1.500, 9.000. 9.000 mais 33.000, 42.000. Então, quantas passagens serão vendidas em julho? 42.000 passagens, mantendo esse mesmo padrão de crescimento. Resposta letra D. Belezinha? Tranquilo? Ou você poderia fazer no braço, como eu disse. 36, sabe que está aumentando 1.500 de um mês para o outro, só vai somando 1.500 mais 1.500 até chegar a julho. Tranquilo? Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Quantos múltiplos de 5 existem entre 4 e 96? Olha só. Veja bem, esse exemplo aqui é bem interessante. Ele quer saber quantos múltiplos de 5 existem entre 4 e 96. Veja bem, a gente viu que múltiplos de 5 são todos os números que fazem parte da tabuada do 5. Então, o primeiro desafio seu é identificar quem é o primeiro valor que faz parte da tabuada do 5 aqui e quem é o último valor que faz parte da tabuada do 5. Isso é muito fácil porque, pelos critérios de divisibilidade, sabemos que um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Beleza? Então, se ele termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5, portanto, vai fazer parte da tabuada do 5. Então, depois do 4, o primeiro número é o 5. E antes do 96 seria o 95. Conclusão, o primeiro número é o 5 e o último número é o 95. Professor, eu sempre vou ter que fazer essa parada de descobrir o primeiro e o último? Sim. Quero chamar sua atenção para a linguagem matemática utilizada. Às vezes aparece do jeito que está aqui, quantos múltiplos de um determinado valor. Outras vezes pode aparecer quantos meios aritméticos podem ser inseridos, tá, entre dois valores múltiplos de alguma coisa. Beleza? Então pode aparecer também com essa linguagem, inserir meios aritméticos. Beleza? Bom, agora que eu sei o primeiro e sei o último, então o meu primeiro é 5, meu último é 95 e a minha razão é 5. Para descobrir quantos termos existem, é só usar a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN é o 95, o meu A1 é o 5, o N é o que eu quero descobrir e a razão é o próprio 5, porque é múltiplo de 5. Se fosse múltiplos de 7, seria a razão 7. Se fosse múltiplos de 3, razão 3. Agora, algebricamente, isolando o N, eu tenho 95, passo esse 5 para cá, ele vem subtraindo. N menos 1 vezes 5. 95 tira 5, 90. O 5 aqui está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Portanto, 90 dividido por 5 é 18. O 1 passa para o outro lado, vai somando. Conclusão, N igual a 19. Pronto, está resolvido. Beleza? Então, é assim que nós determinamos os valores aí. Professor, estou ficando quase de boa. Então, vamos para a prática agora, ver alguns exercícios que já caíram aí nos mais variados concursos. Primeiro exercício aqui, banca quadrix, caiu agora em 2019, gente. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Em certa faculdade, em caso de atraso no pagamento de um boleto, o aluno deve pagar um acréscimo, que inclui multa e juros diários.
Camila atrasou um boleto e recebeu um e-mail do setor financeiro que continha a seguinte tabela. Essa tabela aqui, ó. Um dia de atraso é R$ 4,50 a mais, 2 dias de atraso são R$ 8,00, 3 dias R$ 11,50, 4 dias R$ 15 e assim sucessivamente. Se for mantida essa sequência, quanto Camila pagará de acréscimo se pagar com 20 dias de atraso? Bom, gente, aqui 2 caminhos. Ou você faz no braço, você sabe que a diferença aqui, ó, de R$ 4,50 para 8 é R$ 3,50. De 8 para 11,50 é R$ 3,50. De 11,50 para 15 é R$ 3,50. Então, é uma constante. O valor que aumenta de um dia para o outro é o mesmo. Portanto, eu tenho uma sequência em progressão, onde o primeiro termo é R$ 4,50. O segundo termo é 8. O terceiro termo é 11,50 e assim por diante. Ele quer saber qual vai ser o acréscimo, qual vai ser o 20º termo. Bom, gente, ele quer saber o A20. Quem é A20? A20 é o primeiro mais 19 vezes a razão. Quem é o primeiro? 4,50. Quem é a razão? 3,50. Então, vamos lá. A20 vai ser igual a 4,50 mais 19 vezes 3,50. Agora eu tenho que fazer esse produto. Eu tenho 19 vezes 3,5. Vou multiplicar isso daqui, tá? Então eu tenho aqui 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então eu tenho 5, 6, 6. Uma casa vírgula. 66,5. Então eu vou ter aqui o meu A20 vai ser igual a 4,50 mais 66,5. Meu A20 vai ser igual a 71. Então, resposta letra B. Com 20 dias de atraso, vai pagar R$ 71,00 de acréscimo. Se você não quiser fazer pela fórmula do termo geral, é só você ir somando 3,50, 3,50 até chegar no 20º dia aqui. Beleza? É outra forma, mais cansativa, mais demorada, mas você chega lá também. Beleza? Mas se você domina a progressão aritmética, você sabe que o 20º é igual ao primeiro mais 19R. Sabe o primeiro, sabe a razão? De boa. Tranquilo? Próximo aqui, ó. Se a progressão aritmética ABCD é crescente, a sua razão é igual ao primeiro termo e a soma de A mais B mais C mais D é igual a 40, o produto dos extremos dessa progressão é, veja bem, Banca FAPEC 2018. O que o exercício nos deu? Ele nos deu 4 termos na sequência. Chamou de A, de B, de C e de D. Cada um deles. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que ele falou? Ele falou que isso aqui é uma progressão. Então, esses valores estão em progressão aritmética. Tranquilo. Que é uma progressão crescente, ou seja, vai aumentando de um para o outro. E ele falou que a razão é igual ao primeiro termo, ou seja, a minha razão é igual ao A. Porque o primeiro termo é A. Quem é o primeiro termo da sequência? É o A. Beleza. O meu A1 vale A. Aí ele falou que A mais B mais C mais D é igual a 40. A mais B mais C mais D é igual a 40. Veja bem, gente. Quem é A? É o primeiro termo. Quem é B? É o segundo termo. Quem é C? O terceiro. E D, o quarto termo da sequência. Beleza. Lembram que nós dissemos que nós podemos escrever qualquer termo da sequência. Segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, milésimo. Posso escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão. Basta diminuir uma unidade a menos,
multiplicando a razão. Ou seja, quem é o segundo? É o primeiro mais a razão. Quem é o segundo termo? B. Então, ele vai ser igual ao primeiro, que é A, mais a razão. Quem é o terceiro termo, que é o C? É o segundo mais 2 vezes a razão. O segundo mais 2 vezes a razão, certo? Desculpa. Quem é o terceiro? É o primeiro mais 2 vezes a razão. Então, vai ser A mais 2R. Quem é o quarto? É o primeiro mais 3 vezes a razão. O quarto é o D. Ou seja, é o primeiro, que é A, mais 3 vezes a razão. Observe que eu escrevo qualquer termo em função do primeiro e da razão. Sendo assim, substituindo isso aqui lá, eu vou ter A é A mesmo. No lugar do B, eu vou colocar A mais R. A mais R. Aí, no lugar do C, eu vou colocar A mais 2R. Então, A mais 2R. No lugar do D, eu vou colocar A mais 3R. Professor, mas ele falou que a razão é igual ao primeiro termo. Então, no lugar do R, eu vou colocar quem? A e A. Então, aqui, que é R, vai ficar A. 2R vai ficar 2A. 3R vai ficar 3A. Porque ele falou que a razão é igual a A. É igual ao primeiro termo. E somando tudo isso, eu vou ter 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10 vezes A igual a 40. Conclusão, A igual a 40 dividido por 10, A igual a 4. Então, se A vale 4, o que vai acontecer aqui? O A é 4. Ele quer o produto dos extremos, ou seja, A vezes D. É isso que ele quer. Quem é D? A mais 3R. Então, vai ficar aqui 4 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Conclusão, 4 vezes 16, 64. Produto dos extremos, letra D, 64. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, gente. Observe que esse exercício aqui já exigiu aí um pouquinho mais de habilidade e tal, porque nós tivemos que levar em consideração essa substituição que o exercício orientou, dizendo que o primeiro é igual à razão. E aí, fizemos as devidas substituições, encontramos 64. Beleza? Terceiro exercício aqui, ó, Fundatec 2018. O que eu tenho aqui? Para organizar a rotina de trabalho, um técnico legislativo protocola os processos diariamente, de acordo com as demandas. Supondo que o número de processos aumenta diariamente em progressão aritmética, aumenta, e que no primeiro dia foram protocolados 5 processos e 33 no 15º, quantos processos serão protocolados no 30º dia? Bom, veja bem, gente. O que o exercício me deu? Ele falou que a quantidade de protocolos obedece uma progressão aritmética. Então, é uma sequência na qual, de um elemento para o outro, o aumento é constante. Só que eu não sei esse aumento. Eu preciso descobrir de quanto que é esse aumento, que é essa constante, que é a razão. Eu sei o primeiro e eu sei o termo 15º. O que ele me disse aqui, que o primeiro termo, que é no primeiro dia, foram protocolados 5. E no 15º, ou seja, o meu A15 é igual a 33. Para que eu consiga descobrir quantos foram protocolados no 30º dia, que é o meu A30, como que eu posso escrever A30? Eu posso escrever como sendo A1 mais 29 vezes a razão. Observe que eu preciso de 2 coisas para dizer quantos foram protocolados no 30º dia. Eu preciso saber o primeiro e preciso saber a razão. O primeiro eu sei, é 5. Mas e a razão? Eu vou ter que descobrir.
Professor, como que eu descubro? Ele não me deu que o 15º é 33? Sim, ele me deu. Bom, como que eu escrevo A15? A15 é igual ao primeiro mais 14 vezes a razão. Qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Então, meu A15 é A1 mais 14. Como A15 vale 33... e o primeiro vale 5, mais 14 vezes R. O 5 está positivo, vem para cá negativo. 33 tira 5 é igual a 14 vezes R. 33 tira 5, galera, 28. O 14 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, quem vai ser o meu R? 28 dividido por 14, 2. Isso quer dizer que a razão é 2. O valor que aumenta de um dia para o outro é 2. Fechou. Quem vai ser o 30º? O 30º é igual ao primeiro, que é 5, mais 29 vezes 2. Porque a razão vale 2. Então, eu vou ter aqui que o meu 30º termo vai ser igual a 5, mais 29 vezes 2, 58. 58 mais 5, igual a 63. Então, quem vai ser o 30º? Letra D, 63. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Mais um desafio aqui. Cumprido, galera. Beleza? A ideia é sempre essa. Você escreve qualquer termo a partir do primeiro e da razão. É isso que eu quero que vocês foquem aqui. Qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Mais um desafio aqui. IADES 2018. Em determinado evento, o responsável pela fila de credenciamento das pessoas percebeu que a fila crescia com o decorrer do tempo, pois uma nova pessoa chegava a cada 15 segundos. Então, uma nova pessoa chega a cada 15 segundos. Passou 15 segundos, chega 1. 30 segundos, 2. 45, 3. 1 minuto, chega 4 pessoas em 1 minuto. E 4 pessoas eram atendidas a cada 2 minutos. 4 pessoas a cada 2. Isso quer dizer que em 1 minuto, somente 2 são atendidas. Observa que ele deu uma informação de um jeito, outra informação de outra, e eu tenho que converter tudo para a mesma unidade, senão eu fico bugado. Ele falou que às 9h10 a fila tinha 80 pessoas. Quantas pessoas a fila terá às 9h30? Então vamos lá, gente. Como que eu posso resolver isso aqui, professor? Veja bem, eu tenho 80 pessoas na fila às 9h10, 80 pessoas. Beleza. Eu sei que chegam 4 pessoas por minuto, 15 segundos por pessoa, portanto, em 1 minuto, eu vou ter 4 pessoas. Tranquilo? 15 segundos, a cada 15 segundos chega uma pessoa, em 1 minuto, que tem 4 intervalos de 15, chegarão 4 pessoas. 4 pessoas são atendidas por... 4 pessoas são atendidas a cada 2 minutos. A cada 2 minutos. 2 minutos, aqui eu tenho 1 minuto. Então, convertendo isso para 1 minuto, ou seja, em 1 minuto vai chegar 2 pessoas. 2 pessoas em 1 minuto. Agora veja bem, pensa comigo aqui. Se chegam 4 pessoas e só 2 são atendidas, quantas ficam sem ser atendidas? Chegaram 4. Dessas 4, 2 serão atendidas em 1 minuto. Então, a cada 1 minuto fica 2 pessoas sem atendimento. Isso quer dizer que vai aumentando. A cada minuto, 2 pessoas, mais 2, depois mais 2. Vai aumentando o número de pessoas nessa fila de 2 em 2. Porque sempre a cada minuto vai ficar 2 pessoas. Então, se eu organizar isso em progressão, eu tenho no primeiro minuto...
vai sobrar 2 pessoas. No segundo minuto vai sobrar 4, depois 6 e assim por diante. Se eu souber quanto que vai sobrar no último minuto, basta eu pegar a quantidade de pessoas que vai sobrar no último minuto e somar com a quantidade de pessoas que eu já tinha na fila, eu vou saber quantas pessoas eu terei ao final desse prazo. Então veja bem, de 9h10 para 9h30 são quantos minutos de diferença? 9h10, 9h30, 20 minutos. Então, veja bem, esse aqui é o primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto. Eu preciso saber quantas pessoas eu terei no 20º minuto. Ou seja, se eu considerar que o 20º minuto é o 20º termo dessa sequência, fica tranquilo. Quem é o meu A20? É o meu primeiro mais 19 vezes a razão. A20 é A1 mais 19R. Então, o meu 20º termo vai ser igual ao primeiro, que é 2. No primeiro minuto ficam 2 sem serem atendidos, mais 19 vezes a razão. A razão vale 2, porque sempre vai ficando 2. Vai aumentando 2 de um para o outro. Beleza. Então, eu vou ter aqui que o meu 20º termo é igual a 2 mais 19 vezes 2, 38. E 38 mais 2, 40. Conclusão. Após 20 minutos, eu terei 40 pessoas na fila. Porém, eu já tinha 80, porque ele falou que já tinha 80. Então, somando 80 mais 40, eu vou ter aqui, letra D, 120 pessoas. Então, resposta. Quantas pessoas eu terei às 9h30? 120 pessoas na fila. Tranquilo? Pegaram a lógica aí, gente? O que eu precisava descobrir era quantas pessoas eu terei após 20 minutos. Descobrindo essa quantidade, eu somo com o que eu já tinha. E aí eu tenho o total de pessoas que eu terei após esse prazo. Beleza? E aí, como é 20 minutos depois, então é o meu A20. Depois de 20 minutos, o A20 é quem? É o primeiro mais 19 vezes a razão. Como nós já descobrimos que a razão é 2, ou seja, sempre vai a cada minuto vai sobrando 2, então 2, depois mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, em 20 minutos, vai estar sobrando 40 pessoas. Como eu já tinha 80, 120. Tranquilo? Belezinha, gente? Então, é isso aí, galera. Isso é progressão aritmética, viu? Tranquilo? Bom, gente, e assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, é um assunto legal, é um assunto gostoso, relativamente simples. Então, as dicas que nós demos aí, você pode escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão, é a base do conhecimento de progressão aritmética. Tranquilo? Beleza? Força, fé, galera. Não é fácil, mas Deus está contigo. E é na esperança desse mesmo Deus que vai nos garantir um próximo encontro. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.